Olá, para quem não me conhece, meu nome é Júlio, eu sou esposo da Alessandra, pai do João Pedro, tenho 40 anos, sou membro da Vineyard de Piratininga. A minha história até 2003, eu me considerava um cristão, mas cristão daqueles que assim, só vai à igreja quando tem um casamento, um batizado e empurrava com a barriga. Em 2003, a convite da minha esposa, que na época era namorada, nós fomos num culto da Vineyard, ela já fazia parte da igreja, e assim, me chamou muita atenção algumas coisas que eu vi, que de imediato eu já fui apresentado na igreja, e eu comecei a frequentar a igreja. Eu já tinha uma profissão como protético, tinha um laboratório antes de ir para o Japão, antes de casar, e eu vendi para nós mudarmos para o Japão. E quando eu voltei, eu comprei um laboratório de novo, comprei um laboratório falido para reerguer esse laboratório, e muitas lutas, a minha esposa com um filho pequeno, então nós deixamos um pouquinho de lado a igreja, mas assim que pudemos retornar, se envolver com a igreja, nós nos envolvemos e assim, aos poucos o Senhor foi colocando no meu coração algumas coisas e teve um dia que isso ficou muito claro. Eu fui para Bauru, meu laboratório era em Bauru, eu fui orando a Deus porque eu precisava pagar um boleto do laboratório e eu não tinha o recurso para pagar esse boleto. E nesse dia, meu laboratório era atrás de uma clínica odontológica. Nesse dia o dentista chegou no meu laboratório e disse o seguinte: eu tenho um paciente, ele está aqui comigo, ele precisa fazer um serviço, esse serviço é serviço de uma semana, mas ele precisa que seja feito de um dia para o outro. E ele está disposto a pagar quanto você pedir e ele vai te pagar isso à vista. Na hora veio na minha cabeça o valor do boleto, né? Eu vim orando a Deus para enviar a providência e falei para ele o valor do boleto. Ele pegou, me pagou na hora, o Senhor fez o cheque, nem cruzou, fui lá, descontei o cheque, paguei o boleto. E quando eu ia voltando, orando, agradecendo a Deus, e ficou muito claro que isso aí foi uma forma dele agir na minha vida. E a partir daí eu comecei a me envolver mais, orar mais, e ele tem feito muitas coisas na minha vida. Hoje eu tenho um laboratório de prótese aqui em Piratininga, minha esposa tem a empresa dela, nós, graças a Deus, somos bem sucedidos. Tenho filhos, hoje tem 9 anos, né? E assim, em 2015, o Milton teve um encontro de líderes da Vineyard, onde ele conheceu um pastor de Brasília que tinha um projeto chamado Projeto Sorriso. E a queixa desse pastor era que não tinha mão de obra, não tinha voluntários na área de prótese odontológica. Eles ofereciam tratamento odontológico para a população ribeirinha da bacia amazônica, mas estava incompleto o projeto deles porque não tinha voluntários nessa área. Foi quando o Milton me falou, eu achei assim muito interessante. Esse pastor veio de Brasília conversar com a gente e já faz 3 anos, é o 3º ano que eu faço parte desse projeto. Tem abençoado muitas e muitas pessoas no Pará, na região da bacia amazônica. E assim, eu sou muito grato a Deus por tudo isso, porque Ele me deu a oportunidade de servir com uma profissão que Ele me deu, né? Que é o meu ganha-pão, é o meu sustento. E da mesma forma, com essa profissão, com esse dom que Ele me deu, eu consigo servir nesse projeto essas pessoas tão necessitadas. Abra sua Bíblia, por favor. Onde você quiser. O que você quer abrir hoje? Vamos lá, escolhe aí. Não, abre a sua Bíblia em Tiago 2. Nós vamos falar hoje sobre a história de Raabe. Deus transforma pessoas comuns em heróis da fé. E a história de Raabe é uma história, eu vou dar mais detalhes, mas ela era uma prostituta. Então hoje eu te convidei para abrir a sua Bíblia e aprender a respeito do Senhor com uma prostituta. Ela foi poupada na destruição de Jericó, ela está na lista dos ancestrais de Jesus. Então quando você olha lá a linhagem de Jesus em Mateus,
você vai encontrar lá no capítulo 1, versículo 5, o nome de Raabe. Olha que interessante, na linhagem de Jesus tem o nome de uma prostituta. Ela é citada como um herói da fé. Então lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 31, fala de Raabe, a prostituta, né, que acolheu os espiões. Nós vamos falar da história daqui a pouco. E lá em Tiago 2, versículo 25, esse é o texto que nós vamos ler, ela é elogiada por Tiago. Então eu queria ler esse texto e depois eu vou contar a história para você. Tiago 2, 25 e 26. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O livro de Tiago, nós fizemos uma série inteira sobre o livro de Tiago, né, chamava Fé em Ação. Ele fala sobre esse balanço entre a fé e as obras. Basicamente, o que Tiago fala é que as obras, elas são uma expressão da nossa fé. Ou seja, elas são um sinal concreto da fé que nós temos no nosso coração. Se não tem obras, provavelmente não tem fé. Porque a fé que transforma o coração, a fé no Senhor, a fé no reino de Deus, ela não é um artigo religioso, ela não é mobília religiosa. Essa fé, ela transforma tudo aquilo que nós fazemos. A gente contou aqui ouvimos duas histórias agora há pouco. Então, as obras são parte da fé que eu tenho. Eu não sou salvo pelas obras. Não sou salvo pelas obras. Efésios, né? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Mas as obras, elas são um sinal de que a graça alcançou o coração de alguém. Então, Raabe é elogiada por conta disso. Para você ter um pouquinho, talvez você já conheça a história, está lá em Josué, capítulo 2, do 1 ao 24, é o capítulo inteiro, o capítulo 2 inteiro de Josué, e depois no capítulo 6, 17 a 25. Contexto: semana passada nós falamos sobre Moisés, que ele chegou na terra prometida, mas não entrou. O sucessor de Moisés foi Josué. Então agora o povo está entrando, atravessando, né? Atravessaram o Jordão, estão agora indo em direção à terra prometida. Eles estão pisando agora nessa terra, em uma das primeiras batalhas. Um dos primeiros lugares onde eles têm que se estabelecer é em Jericó. E aí você conhece a história, não é o assunto de hoje, mas tem a história completa de que eles rodaram os muros, né, tocaram em silêncio, depois tocaram as trombetas e esse muro caiu e eles tomaram a cidade. Mas antes desses acontecimentos acontecerem, né, acontece o que está escrito aqui, que é no capítulo 2, que é o encontro com Raabe. Josué manda dois espiões, para que possam lá averiguar, né, o desafio que é que eles têm que fazer. E quando eles chegam lá, eles vão parar na casa de Raabe, né, e eles são hospedados ali. Tem uma questão até a respeito de Raabe ser ou não ser uma prostituta. Na verdade ela é, no Novo Testamento, não estou xingando ela não, gente, mas no Novo Testamento está escrito isso, né? A palavra usada lá em grego é justamente relacionada com a atividade sexual. Mas Raabe, ela tinha como uma hospedaria, ela acolhia homens na sua casa. Então alguns falam, não, talvez ela não fosse, porque ela só recebia homens na casa. Então ela acolheu essas pessoas. E quando ela acolhe esses dois espias, ela então se vê na situação de dois espias que estão ali para trazer o exército de Israel que vai tomar aquela cidade. E ela os ajuda, ela hospeda os caras contra, né, a expectativa do seu povo. Ela esconde eles quando o rei descobre, né, que tem espias ali, vão buscá-los e vão alertá-la. Ela esconde os caras,
né? E depois ela orienta eles a como é que eles vão sair sem serem pegos, sem serem vistos. É interessante que nessa história, enquanto ela faz isso, ela mente algumas vezes. E alguns irmãos acham nesse texto a sua possibilidade de sair mentindo por aí. Não, Raabe mentiu, eu dou uma mentidinha de vez em quando também, mas é para o bem, mentira branca, né? Eu ajudei, né? Eu não atrapalhei, né? Deus abençoou a vida de Raabe, Deus usou a vida dela, apesar de quem Raabe era. Quando nós lemos a história dela, nós não estamos dizendo que a prostituição é algo correto, não. O nosso corpo é sagrado, pertence ao Senhor, e, enfim, né, o sexo é algo sagrado. Então, ninguém está dizendo aqui, olha, sai prostituindo aí, porque Raabe era prostituta, Deus usou ela, então, né, não. Também não estamos dizendo, olha, ela mentiu e deu tudo certo, então dá uma mentirinha aí, se a mentira, se der tudo certo no final, Deus vai abençoar, né, porque os fins justificam os meios. Não. Então, Deus abençoou essa mulher, apesar da condição dela, e é nesse processo, enquanto ela se sente motivada a ajudar aquelas pessoas, que ela tem um encontro com o Senhor. E nós vemos lá, quando ela faz isso, daqui a pouco eu vou mostrar isso para você no texto. Mas ela sabia que o Deus de Israel tinha dado aquela cidade para eles, né? Então ela ajuda, motivada por isso. Ela confessa a fé dela em Deus. Tem uma parte do texto que ela fala: o Deus de vocês é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Ela suplica para aqueles espias que eles poupem a vida dela e poupem a vida da família dela, por conta, né, da ajuda que ela está fazendo. E somente ela e a família dela são poupadas naquela invasão, né? Somente ela e a família dela é que permanecem em Jericó. Eles se tornam então israelitas, ela e a sua família se tornam israelitas por conta disso. Então, resumindo, essa mulher, uma prostituta, ela recebe os espias, ajuda esses caras, né? E por conta disso, né, ela é salva, né? Ela é resgatada, ela e a família dela, e se tornam parte do povo de Israel. Mais tarde, então, ela vai se casar com um israelita, e a parte da descendência dela lá na frente é Davi, e parte da descendência dela lá na frente é Jesus. Então essa é a história de Raabe. Algumas coisas que eu queria destacar para vocês, algumas palavras que me vêm forte aqui. Em primeiro lugar, a palavra graça. O que está escrito em Romanos 5:20 é: onde abundou o pecado, nada me faltará. É isso, né? Você sabe esse versículo? Pô? Vamos lá. Onde abundou a graça, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus. A graça de Deus, ela é o favor que nós não merecemos. Então, quando a graça de Deus nos alcança, ela não nos alcança porque nós somos bons, ela não nos alcança porque nós merecemos. Não. A graça de Deus é um sinal de que nós não merecemos, e que mesmo assim Ele escolhe dar a vida dele por nós, nos resgatar e nos trazer para Ele. Foi exatamente o que Ele fez com essa mulher, um favor que ela não merecia. Se eu fosse escrever a história da Bíblia, eu não usaria uma prostituta. Você usaria? Eu usaria um sacerdote, eu usaria um rabino, eu usaria, sei lá, mas não uma prostituta. E estar aqui esse registro, eu acho que faz parte do contexto aqui da nossa série, Gente Como a Gente, é quase que uma afronta à maneira como nós olhamos para Deus e olhamos para como Ele age. Na nossa cabeça, de uma forma contrária às Escrituras, existe a tendência de nós acharmos que nós temos que fazer as coisas para merecer o amor de Deus,
para merecer o perdão de Deus, para merecer qualquer coisa. Então que a transformação começa aqui. Eu me transformo e me torno aceitável diante de Deus, e aí eu posso. E na verdade é exatamente o contrário. Na verdade, todo o processo começa com Deus e não conosco. O processo de transformação começa com Deus. Começa desde a fundação do mundo. Começa na execução do plano da salvação. E chegando mais perto de mim, de você, com o Espírito Santo convencendo o seu coração e convencendo o meu coração também. Então não é a respeito de quem nós somos, não é a respeito do que nós temos, é a respeito de quem Deus é. Não é a respeito do que nós fazemos, é a respeito daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, olhando para você especificamente, pensa o seguinte: Deus, Ele te acolhe exatamente do jeito que você está agora. Você está perdido, você está ansioso, você está com medo, você está vivendo em pecado, você está desviado da fé, você é corintiano, sei lá, eu estou indo muito baixo aqui, né? Mas o estado que você está, Deus te acolhe, Deus te traz. Agora, o que vai acontecer é que Ele não vai te deixar assim, entendeu? Ele não vai te deixar assim, porque o que Ele vai fazer é transformar a sua vida, assim como Ele transformou a vida de Raabe, assim como Ele transformou a história da família de Raabe por causa dela. É a graça de Deus, a graça de Deus de colocar na linhagem, na descrição da linhagem de Jesus, uma prostituta, é uma marca ali. Olha aquilo que eu faço, olha aquilo que eu sou, né? Olha como é que eu ajo. Então as nossas feridas, as nossas derrotas do passado, as nossas frustrações, os nossos problemas, eles, para nós, eles não são motivo de vergonha. Na verdade, eles são um sinal do reino de Deus que alcançou a nossa vida. Sobre a vida de Jacó, acho que foi John Wimber, fundador da Vineyard, que disse: não confie num líder que não manca, né? E uma referência a Jacó. Jacó tinha uma marca, né, da luta que ele teve com Deus, né, de uma crise que ele passou, de uma história lá atrás. Cada vez que você via Jacó mancando, esse Israel é aquele Jacó que lutou com Deus, que era um enganador, que era isso, que era aquilo. Então a sua história, a minha história, tem marcas, tem momentos, tem coisas que talvez possam trazer na sua mente embaraço, mas lembre-se que são sinais da graça de Deus que te alcançou. Agora, outra coisa, estenda essa graça para os outros também. Esse é outro problema, porque nós recebemos a graça, mas a gente não estende para as outras pessoas. Nós nos afastamos, nós julgamos, nós condenamos, nós derrubamos, nós detonamos, né, com as pessoas que estão longe dos nossos padrões. Jesus nunca fez isso. Jesus, ele ia na direção dessas pessoas, e nós somos chamados a ir na direção dessas pessoas também, estender para essas pessoas a graça de Deus. Então começa com a graça. Outra coisa que é importante aqui, coragem, que é a coragem dessa mulher, né? 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, em outras versões, coragem, de amor e de equilíbrio. Assim, o espírito do Evangelho não é um espírito covarde. O espírito do reino de Deus não é um espírito de omissão, não é um espírito de fuga, não é um espírito de medo, não, é de coragem, que é o que nós vemos na história dessa mulher. Ela teve a coragem de hospedar esses caras, ela teve a coragem
de escondê-los, ela teve a coragem de ajudá-los a seguir o caminho por causa da convicção que ela tinha, que era isso que devia acontecer, que ela estaria participando daquilo que deveria acontecer, o que Deus estava fazendo ali. A nossa fé sem obras, ela é morta. Então assim, a nossa fé em Jesus, o receber a graça de Deus, isso vai gerar ações práticas, vai gerar decisões práticas, vai gerar crises práticas, e vai gerar situações onde você vai ter que ser corajoso e não covarde. A fé cristã não é para covardes. Covardes seguem o ritmo desse mundo. Covardes continuam fazendo as coisas como todo mundo faz, continuam seguindo os parâmetros da sociedade, os parâmetros dos amigos e tudo mais. Não, a fé cristã implica numa convicção clara a respeito de quem eu sou, do que eu tenho que fazer, e eu vou me expor a fazer essas coisas, e eu estou disposto a pagar o preço para que essas coisas aconteçam, para que o Senhor seja glorificado. Deus usa pessoas assim para que a providência dele chegue aonde ela precisa chegar. Foi a coragem dessa mulher em fazer essas coisas que trouxe a possibilidade, do desfecho dessa história como aconteceu. Aonde é que você está hoje? E quem são as pessoas que estão batendo na sua porta? E quais são as situações práticas que você está sendo convidado a se envolver? Você sabe que é justo, você sabe que é correto, você sabe que é isso que tem que fazer. Qual é a sua atitude? É uma atitude de omissão ou é uma atitude de envolvimento com aquilo que Deus quer fazer? A sua escolha por Jesus implica intenções a respeito dos valores que as pessoas que estão do seu lado, do seu sócio na empresa, do seu parente, do seu vizinho, da sua própria casa, do seu negócio, da sua carreira, da sua profissão. Você vai estar diante de alguns embates muito práticos. A fé sem obras, ela é morta. Nós somos chamados a fazer alguma coisa, a estender o nosso braço e fazer alguma coisa. Nós somos aqueles que levantam as mãos para orar, mas nós somos aqueles também que abaixam as nossas mãos para ajudar, para dar, para ser generoso, para fazer alguma coisa. Um exemplo da nossa cara aqui é esses dentistas que estão passando lá semanas lá num barco, servindo as pessoas gratuitamente. Para que fazer isso? A fé no coração gera ações práticas. Mas repito, você não precisa ir para lá. Aliás, aqueles que são da área, são dentistas, são convidados a ir também, mas você está cercado de situações ao seu redor, no seu cotidiano. Eu vou te contar uma experiência que eu estou vivendo. Eu e a Érica somos casados agora posso errar porque ela não está aqui para ouvir agora, Agora em dezembro, nós vamos 24 anos de casados. Nós somos casados há 24 anos. E assim, eu sempre disse para a Érica que eu a amo. Sempre disse. De várias formas. Flores, cartões, essas coisas todas, Sempre procurei, expressar isso de várias formas. Mas nesses últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de mostrar para ela de uma forma prática o quanto eu a amo. E eu lembro que quando ela voltou agora, ela tinha ido para Nárnia, eu contei para vocês que ela ficou aí uns 50 dias fora do ar. Ela voltou mandando na casa e tal, e aí a gente estava conversando, e aí ela tá falando assim: eu espero que esse Milton aqui nunca vá embora. Legal, né? Mais ou menos, porque mais ou menos, olha só, mais ou menos, pelo seguinte, porque ela falou, esse Milton aqui. Porque eu acho que tinha um outro lá atrás que falava muito, mas agia pouco. Então olha a sutileza. Ela falou, eu espero que esse Milton aqui não vá embora. Então, o amor, ele é mais do que palavras. O amor é aquilo que o amor faz,
O amor é aquilo que o amor faz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou um beijo. Mandou uma estrela cadente. Né? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho para nos salvar. Então o amor é prático e nós vamos ter coragem de fazer essas coisas. Outra coisa, salvação. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a salvação que alcançou Raabe e alcançou a sua família. Salmo 67:2 fala o seguinte: que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Gente, a salvação não é uma coisa individual. Nós sempre pensamos em salvação como nosso seguro contra o inferno, né? Como nosso seguro contra incêndio, né? Eu me salvo se eu não vou para o inferno. Não, a salvação é muito mais do que isso. Jesus não está simplesmente carimbando passaporte para o céu, não. Ele não está simplesmente mandando você para o céu, não. Você está envolvido num projeto de salvação que Ele está executando sobre toda a face da terra. Nós fazemos parte disso. Que a salvação dele seja conhecida em toda a terra. O ato ali de Raabe não teve implicação só na vida dela. Teve uma implicação imediata na família dela, que toda foi salva. Mas mais do que isso, aquilo ali teve uma implicação importante na história de Israel. Teve uma implicação importante na vinda do Messias. Então Raabe, a questão de Raabe não é o umbigo da Raabe agora. A questão da Raabe ali é que o que Deus está fazendo na vida dela alcança a família dela, alcança aquele povo de Israel, os espias que estão ali, alcançam o povo de Israel. Lá na frente vai gerar Davi, lá na frente vai gerar Jesus, lá na frente vai gerar você e eu, que somos frutos da salvação que nós encontramos em Jesus, que de uma certa forma, ou de uma forma real, passou pela vida de Raabe. Então assim, a sua salvação, ela tem implicações que vão, como ondas, que vão indo sobre a vida de outras pessoas. Na nossa mente ocidental, nós pensamos apenas em nós mesmos, nós somos ensinados assim. Eu me salvo, eu vou para o céu, eu vou ser abençoado, os outros, cada um na sua, se vira cada um no seu quadrado, você pensa em você. Mas essa não é a fé bíblica. A fé bíblica é o seguinte: Deus cria Adão e Eva e fala assim: agora multiplique-se, encham a terra. Chama Abraão e fala: agora todos os povos serão abençoados através de você. Chama os discípulos e fala: agora vão a todas as nações. É sempre mais do que você, é sempre para os outros, é sempre além de você. Então aquilo que Deus está fazendo na sua vida é maravilhoso. Ou não, né? Porque essa era a hora que, se a gente estiver numa igreja pentecostal, né, alguém falava aleluia, glória a Deus, uhul, dava uma língua estranha aqui, outra ali. Mas a obra que Deus está fazendo na sua vida é maravilhosa. Né? Mas ela não é só para você. O reino de Deus está chegando através de você, está indo na direção daqueles que estão perto de você. Isso muda o seu olhar, porque você não olha mais só para você, mas você olha a influência do reino de Deus na sua vida, como ela vai começar a afetar o seu entorno. Como é que vai afetar o seu casamento, como é que vai afetar a forma como você educa os seus filhos, a maneira como você faz negócio, o relacionamento com os seus colegas de trabalho, a forma como você administra a empresa, a forma como você faz compras, a forma como você faz negócios, a forma como você se relaciona com os seus vizinhos, a forma como você se relaciona com os seus parentes, aquilo que você tem, como é que pode abençoar e gerar benefício e alegria e paz e vida para outras pessoas também, porque a salvação nunca é individual, ela começa em você, ela começa a se expandir e ela vai alcançar as outras pessoas, porque nós estamos envolvidos em algo muito maior do que simplesmente eu ir ou não ir para o inferno. Nós estamos envolvidos naquilo que o Senhor está fazendo. Gente, talvez esse seja um dos grandes buracos da fé cristã, porque nós colocamos a fé cristã num culto de domingo.
sabe? Nós empacotamos tudo num culto de domingo. A gente vem no culto de domingo aqui, a gente canta as músicas, a gente dá o dízimo, a gente ouve a palavra, a gente faz orações, e aí a gente vai viver a nossa vida completamente desconectado disso aqui, né? E eu não estou querendo dizer a você que esse culto é a coisa mais importante da sua vida. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse culto deveria criar uma consciência enorme na minha vida e na sua vida, de que a fé cristã não é vivida aqui dentro, de que a fé cristã é vivida lá fora, de que o melhor culto é lá fora e não aqui dentro. Senão nós vivemos uma hipocrisia, gente. A gente fica cantando as músicas, né? É assim que canta, né? Na igreja, né? Tem o borboleta, tem um monte lá, onde eu mostro isso. Mas aí eu vou para a rua e não muda nada. A salvação, ela é algo que alcança e que invade e que vai na direção de outras pessoas, sempre para a glória de Deus. A salvação não é a respeito do homem, a salvação é a respeito de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. E a glória de Deus é ver a nossa salvação. A glória de Deus é o nome dele sendo exaltado, é a glória de Deus. E aí a nossa vida não é a respeito de eu bater no peito, eu sou bom, eu sou salvo, eu não minto, eu não sou corintiano, eu faço as coisas certas, eu sou isso, eu sou aquilo, ficar para bater no peito que eu sou isso. Não, é a respeito de eu parar e falar: a glória do Senhor, foi Ele que me salvou, foi Ele que me alcançou, a minha vida é para Ele, o que eu faço é para Ele, eu quero que Ele seja glorificado. A salvação é isso. E por último, propósito, né? Mais uma vez, quando a gente falou sobre José, a gente encontrou essa palavra também, mas Romanos 8:28 fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Grifado, seu propósito. Tá? Então quando você lê esse texto de Romanos, está escrito essas expressões: seu propósito. Então aí tem um choque de propósitos, porque tem o propósito de Deus e tem os meus propósitos. E aí qual dos propósitos é que devem, qual é o propósito que deve ser estabelecido e qual propósito tem que se sujeitar? O meu propósito tem que se sujeitar ao propósito de Deus. Então Deus tem um propósito para a sua vida. Tá? Nós podemos olhar isso de forma genérica. Olha que coisa linda, o Senhor tem um propósito. Tem alguma música de propósito aí pra gente cantar e tal? Olha que coisa maravilhosa, eu quero uma camiseta de propósito, né? Quais são os propósitos? Ai, sair proposital hoje da igreja, né? Puxa vida, que culto cheio de propósito e tal. Como é que o propósito de Deus se aplica na minha vida? Como é que eu encaixo a minha história na grande história de Deus? Eu falei isso algumas vezes, eu acho isso fundamental. Não é Deus que tem que se encaixar na minha história. Sou eu que tenho que me encaixar na história de Deus e naquilo que Ele está fazendo. E eu passo a servir um propósito muito maior. Eu passo a servir alguma coisa muito maior. Gente, eu acho tão legal assim. Não é crítica, tá? É um elogio, né? Pessoas que vendem Herbalife, cara, é um negócio sério, não é? Se fala bom dia, eles falam Herbalife, né? Eu estou com uma dor de cabeça, Herbalife, né? Estou faltando energia, Herbalife. Meu casamento, Herbalife, né? Ele tem a camiseta da Herbalife, o adesivo da Herbalife, o carro da Herbalife, o da Herbalife. Meu, impressionante, né? E sabe, guardadas as devidas proporções, nós deveríamos ser assim com o reino de Deus. Nós enxergarmos Deus em tudo.
nós termos respostas ligadas com a palavra de Deus para tudo, nós confrontarmos tudo com Deus, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Eu não estou falando de você se tornar aquele chato, crente chato, sabe, que sai metralhando o versículo na cara dos outros, que manda todo mundo para o inferno, sabe, que chama todo mundo de raça de víbora, sabe, que não vai no aniversário, que faz cara feia quando o cara está tomando cerveja, sabe, que... Não, pelo amor de Deus, não seja assim, né? Não seja tão Herbalife na tua fé assim, tá? Mas aquela pessoa que com uma consciência muito clara da sua identidade, de quem Deus é, do que Deus está fazendo, a sua interação com todas as coisas é permeada pela sua fé, pelo seu amor por Deus, pelo seu amor pelas pessoas, pela graça do Senhor sendo derramada, pela vida do Senhor jorrando para outras pessoas. Nós encontramos um propósito maior. E o fato é que está todo mundo procurando um propósito. É a minha carreira, não, eu vou focar nisso aqui agora. Não, é a minha família, não, eu vou focar nisso aqui agora. Não, agora é a minha saúde, eu vou focar nisso daqui agora. Não, agora é a política, é isso agora, sabe? E você sai aí na internet que nem um maluco compartilhando o que você acredita a respeito de política e desrespeitando o que os outros acreditam. É isso mesmo? Não é assim que funciona? Você é o cara, os outros são idiotas. Geralmente é isso que o pessoal escreve aí na você descobriu o cara, enfim, tá bom. Nós descobrimos um propósito maior. E esse propósito invade tudo aquilo que nós fazemos. E agora eu trabalho para a glória de Deus. Eu crio uma família para a glória de Deus. Eu instruo os meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero que a minha profissão provoque o bem na vida das pessoas para a glória do Senhor. Eu quero que a justiça chegue para a glória do Senhor. Eu quero que a paz chegue para a glória do Senhor, porque esse é o maior propósito que eu tenho, né? Eu falo isso eu quero te dar um exemplo prático para mim o que isso significa. Nós fizemos uma campanha contra drogas há alguns anos atrás, criamos o Conselho Municipal de Drogas na cidade, foi aí que surgiu o Instituto Paz e os projetos da paz, e a gente tem tudo da paz agora, o Tony vai ter o neném da paz, tudo da paz agora, né? Estava brincando lá, que vai chegar o Estevão é o bebê da paz, né? Então nós estamos aí nessa paz toda aí, né? E lá atrás, quando nós começamos isso, lá o Tony estava junto lá nesse começo, a igreja toda e tudo mais. Quando chegou naquele ano, eu recebi aqui na cidade, enfim, é uma história longa, né? Mas quando nós vemos, aí veio alguém de um partido político lá com um papel para que eu me candidatasse a ser, sei lá o que era lá na cidade. E naquela hora, não desprezando isso, porque nós precisamos de políticos, nós precisamos de gente que faça as coisas do jeito certo, né? Gente que lá faça a diferença. É uma selva, nós precisamos de gente lá, né? Cheio de leões lá, precisamos de Daniéis no meio dessa cova de leões lá. Mas o que eu falei para o cara foi o seguinte: eu não faço essas coisas por política, né? Eu estou aqui, nós como igreja nós estamos fazendo isso para você, que é o prefeito agora. Se você for reeleito, nós vamos continuar fazendo junto com você, mas se vier outro prefeito, nós vamos continuar fazendo com o próximo, porque nós fazemos para a cidade, nós fazemos para o Senhor. Como igreja nós temos um chamado que vai além de partidos políticos, que vai além, né, de eleições, que vai além nós realmente queremos o bem dessa cidade. Essa é a nossa ambição como igreja. Essa é a nossa ambição individual. Nós temos um propósito muito maior. Então eu estou fazendo faculdade e a minha cabeça, como é que isso vai servir o reino de Deus? Sabe? Eu estou construindo a minha casa, eu estou desenhando a planta de como é que vai ser a casa, como é que isso aqui vai servir o reino de Deus? Sabe? Eu tô lá fazendo as contas das minhas finanças, como é que eu vou abençoar o reino de Deus de alguma forma com isso? Eu estou fazendo uma viagem, eu ganhei alguma coisa, eu estou ganhando mais uma habilidade. Como é que isso aqui vai servir o reino de Deus? Essa é a ambição secreta dos filhos de Deus, essa é a ambição daqueles que amam ao Senhor. Nós participamos de algo muito maior. Sabe de uma coisa? Isso traz realização de verdade. Dinheiro é bom, gente.
quando falta é complicado, não é? Mas o dinheiro não faz isso, o tapinha nas costas não faz isso, os amigos não fazem isso, o reconhecimento, o Senhor faz isso de forma plena. Agora, para terminar, é óbvio que o propósito de Deus está relacionado com a soberania dele. Olha que coisa, ele pega Raabe, ele salva a família, aí através da família vem Davi, vem Jesus, ele está trazendo o povo para a terra prometida, ele está trazendo a salvação através de Jesus, e Raabe não tem noção de que isso está acontecendo. Raabe, ela está enxergando só o espia na frente dela, ela só está vendo os espias ali. Mas o Senhor, olhando para Raabe, o nome dela de alguma forma já estava escrito aqui, naquela genealogia. Então imagine que aquilo que você está fazendo, você só está vendo a pessoa na sua frente, mas o Senhor está vendo tudo aquilo que isso vai realizar através de você no futuro. Eu só queria colocar umas setinhas aqui. A graça é onde começa todas as coisas. Não começa com você. Eu queria que você deixasse muito claro no seu coração: tudo começa com Deus. Se você está aqui hoje, eu acredito que foi o Senhor que te trouxe. Se você está indo em direção a Deus, eu acredito que é o Espírito Santo que está convencendo você, porque tudo começa com Ele, não começa com a gente. De alguma forma Deus estava preparando Raabe para aquele momento. Ele estava se revelando para Raabe, para que aquilo ali aconteça. Então sempre começa com a graça de Deus. Nós nunca merecemos, nós nunca somos bons o suficiente, nós nunca estamos preparados, nós nunca. E o Senhor sempre vai vir na nossa direção. Aí você precisa ter coragem, você precisa tomar uma decisão a respeito do Evangelho. Você precisa tomar uma decisão a respeito de Jesus. Você precisa tomar uma decisão a respeito de como você vai viver a sua vida. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para assistir tudo isso, não dá para ouvir tudo isso, não dá para ler tudo isso, não dá para experimentar tudo isso e falar: eu vou continuar do mesmo jeito. Você precisa ter coragem de dar os passos que você tem que dar, assim como Raabe teve. É essa minha decisão pelo Senhor que traz salvação, a decisão pela fé, a decisão de encontrar Jesus, a decisão de entregar minha vida para Jesus, a decisão de fazer dele o Senhor da minha vida de forma real, verdadeira, é que trouxe salvação para mim. A salvação, os arminianos falam que a salvação é a minha decisão, aí os calvinistas falam que a salvação é predestinação. Honestamente, não vamos resolver isso aqui agora, mas eu acredito que é uma combinação dessas duas coisas, a graça de Deus que nos convence, e a resposta que eu tomo, que eu faço, que eu decido. E ela não termina com a salvação. Nós temos decisões enormes para fazer essa semana. E a salvação, ela não simplesmente nos dá um destino para o céu, mas nos dá propósito. Nos dá um propósito muito maior, um propósito que vai continuar se a economia tiver boa ou não tiver, se você tiver 20, 30, 40, 50, 70, 90 anos, se você estiver saudável ou se você estiver doente, se você estiver no interior ou na capital. O Senhor tem algo muito maior que Ele está realizando. Ele está convidando você e eu para participarmos. Eu termino assim: Raabe não tinha noção, do que estava acontecendo, no que ela estava se metendo, mas ela estava se metendo em algo muito maior que o Senhor estava planejando para a vida dela. Aí eu pergunto para você hoje: quem é que está batendo na sua porta? E qual vai ser a sua resposta? Quem é que está batendo? Os espias foram lá, para entrar, e ali ela abriu a porta da casa dela. Tem uma música sobre isso, não tem? Abriu a porta da casa dela e eles entraram e começou tudo isso daqui. Tem gente batendo na porta da sua casa, E a partir daí tem coisas extraordinárias que Deus quer fazer. Talvez foram os ribeirinhos que bateram na porta do consultório do Júlio.
Talvez foram as crianças abandonadas lá de Campinas que bateram na porta do Rodrigo e da Dani. Sabe de uma coisa? Eles abriram a porta. Vamos lá, vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Mas eu te garanto, porque é assim que Deus faz, que tem pessoas batendo na porta da sua casa também. Tem pessoas batendo na porta da sua vida. Talvez enquanto eu falo aqui, o rostinho já vem na sua cara, assim, na sua cabeça. A voz. Qual vai ser a sua resposta? Ah, mas quem eu sou? Rabi era uma prostituta, cara. Mentirosa ainda. E Deus usou ela. Deus quer usar você. Mas você precisa enxergar as pessoas que estão batendo na porta da sua casa. Os espias queriam um lugar para dormir, mas por trás de dormir tinha um propósito enorme de Deus na vida daquela pessoa. Talvez alguém vai bater na porta da sua casa para falar: me dá um prato de comida, se for uma pessoa dessa. Ou talvez, cara, meu casamento está arrebentado, não sei o que eu faço da minha vida, estou sozinho, cara, acabou, não sei. Você vai abrir a porta, vai trazer essa pessoa para dentro e vai ter coragem de reagir ao que Deus está fazendo e participar daquilo que Ele quer fazer através dessa história, ou não? Sabe, um dia alguém abriu a porta da casa para minha família e a salvação alcançou a nossa família, e hoje está alcançando a vida dos meus filhos e vai alcançar a vida dos meus netos. Ó, vai demorar, mas vai alcançar. Vamos orar?